Irmãos, o tema da nossa mensagem é o antigo, novo começo. E eu, primeiramente, peço que os irmãos se imagine que você está assistindo uma partida de futebol. E esse jogo é importante, é aquele jogo que consagrará seu time campeão. Ou, como no meu caso, que sou vascaíno, não vai ser rebaixado. Mas, independente de jogadas ruins, zagueiros ruins, atacantes ruins, batedores de pênaltis ruins, e com placar favoráveis ao adversário, você sabe, você tem certeza que seu time vai ser vitorioso. Eu não estou falando de algo que é um sentimento que você está torcendo. Não, você tem a convicção que seu time vai ganhar. Se nós assistíssemos uma partida de futebol assim, muito provavelmente, o que aconteceria é que você se sentiria com menos ansiedade durante a partida. Passaria por uma série de emoções, claro, mas a alegria estaria presente, do início ao fim. Por quê? Porque você teria certeza do resultado. É sobre isso que trata a nossa mensagem. É sobre isso que pretendo falar com os irmãos nessa noite, sobre a missão de Deus. E, como missão de Deus, me refiro aos objetivos eternos do Criador e tudo o que Ele faz para cumpri-lo no mundo. Então, a mensagem ela tem 3 pontos. Missão de Deus, onde atua, em quem atua e como atua, onde, quem e como. Vamos para a missão de Deus, onde atua, que é o primeiro ponto da nossa mensagem. Eu pretendo fazer uma exposição panorâmica dos 7 primeiros capítulos de Samuel. Claro que eu não vou, panorâmica, né, gente? Então, antes de fazer uma leitura do texto bíblico, vamos olhar o contexto geográfico-cultural dos nossos personagens que vamos ler a história. A região montanhosa de Efraim e Judá, geograficamente, ela é o centro político e religioso do período dos juízes. O período dos juízes, eles vão de 1300 a.C. até 1050 a.C., uns 250 anos se dá o período dos juízes. Então, a gente pode pensar em Judá como sendo o nosso Rio Grande do Sul. Judá seria o nosso Rio Grande do Sul. Benjamim e Efraim, Benjamim e Dan seria nossa ali Santa Catarina. Você divide ele no meio ali, você tem Benjamim à direita e Dan à esquerda. E o nosso Paraná seria Efraim, onde está a Arca da Aliança, que é na cidade de Siló, onde fica o templo onde abriga a arca. A parte litorânea aqui, se você pega, o nosso litoral é do lado direito, o litoral deles é do lado esquerdo. Então, se nós pegarmos essa parte litoral do lado esquerdo aqui, é toda dominada pelos filisteus. Mais abaixo você tem os amalequitas, subindo você tem os edomitas, subindo mais você tem os amonitas e os moabitas. Então, toda essa região é cercada por inimigos de Israel. Israel é cercado por inimigos, de uma ponta a outra. Assim, no período dos juízes, temos um ciclo que se repete. Você vai ter liberdade do povo, com a liberdade do povo vem a apostasia, com a apostasia vem a opressão dos povos estrangeiros, com a pressão eles clamam a Deus por liberdade, Deus dá um libertador, eles são libertados, aí novamente com a liberdade vem a apostasia, depois vem a opressão, clamor e novamente liberdade. Então, o livro dos juízes, é tudo isso, mas se você pegar o livro dos juízes, você vai ver que os últimos 5 capítulos, do 17 ao 21 do livro de juízes, ele vai lançar uma lupa para você ver como é que é o contexto político, religioso e moral de Israel nesse período. Então, a narrativa, eu vou fazer um panorama breve aqui desses 5 capítulos, a narrativa nos informa que uma mãe, ela tem 1.100 moedas de prata roubada, e ela amaldiçoa aquele que o roubou. Só que quem roubou foi o seu filho, Mica. E ele, com a maldição da mãe, entrega essas moedas à mãe e diz, olha, fui eu que roubei, eu que furtei e estou te devolvendo, mas você me amaldiçoou. A mãe, por ter amaldiçoado o filho, pega dessas 1.100 moedas, ela pega 200 moedas de prata e entrega a um ourives, a um artesão, para ele fazer uma estátua uma estátua e uma estátua de fundição. E como ela faz isso como oferta ao Senhor e entrega ao seu filho, Mica. E Mica pega essas estátuas, acrescenta mais ídolos do lar, faz uma estola sacerdotal e coloca o seu filho como sacerdote do templo de ídolos dele. E ele acredita que Deus vai abençoá-lo por causa disso. Aí a gente se pergunta, pessoal, peraí, mas cadê os levitas? É a função desse pessoal aqui instruir o povo na lei do Senhor. Cadê eles?
imediatamente a narrativa nos informa que um levita, vindo de Judá, subindo para as regiões lá, passa por Benjamim, vai lá para as regiões dos montes de Efraim e encontra Mica. E Mica fala para ele: vem ser sacerdote do meu templo aqui, eu vou te pagar 10 moedas de prata por ano. E o sacerdote prontamente, beleza, fechou então. E ele vai ser sacerdote num templo de ídolos, de Mica. E Mica agora acredita que Deus vai o abençoá-lo mais ainda, porque agora ele tem um sacerdote levita como no seu templo. E para que a gente não pense que isso está acontecendo, é só, isso é um acidente numa família que está acontecendo lá em Efraim, a narrativa nos diz que a tribo de Dan ainda estava procurando um lugar para onde deveria se estabelecer, vai lá no templo de Mica, rouba o templo, pega as estátuas todas que Mica tem, fala para o levita: o que te é melhor? Ser um sacerdote sobre um homem ou ser sacerdote sobre uma tribo de Israel? E o sacerdote diz: estou indo com vocês. E vai ser sacerdote numa tribo, ser sacerdote num templo de ídolos, agora de uma tribo de Israel. E como a história não poderia ficar pior, a gente descobre que esse levita é um descendente de Moisés. Aí a gente se pergunta: como assim esse é o povo de Deus? Como assim esse é o povo de Deus? Pois é, mas se você notou, o protagonismo ele começa em Mica, mas ele da narrativa começa em Mica, mas termina no levita. Então nos perguntamos: por que essa ênfase na tribo de Levi então? Os levitas têm por pai Levi, o terceiro filho que Léa dá a Jacó, e o significado do nome é união, porque como ela tem 3 filhos, ela já teve 3 filhos e a irmã dela não teve nenhum, ela diz o seguinte: meu marido agora se unirá a mim. Essa é a origem do nome de Levi, união. Mas a função da tribo de Levi realmente é unir. Ela tem por função unir as tribos pela lei do Senhor. Podemos nos perguntar se a tribo de Levi conseguiria unir as tribos observando tamanha corrupção, essa a qual eu acabei de descrever. Então, a narrativa nos mostra, lá no capítulo 19, apresentando um outro levita. Esse levita, ele tem uma concubina, que ela tem algum desentendimento com ele, e ele mora na região, no alto lá, como se fosse nosso Paraná, lembra? Nas regiões montanhosas de Efraim, e ela foge para a casa do seu pai, em Judá. Ele vai atrás dela, faz as pazes, e vai voltar para Efraim. Só que nesse caminho, para passar de Judá para Efraim, tem Benjamim. Numa cidade de Benjamim chamada Gibeá, quando eles vão passar a noite lá, a descrição do comportamento daqueles homens de Gibeá, que são benjamitas, é idêntica o que aconteceu em Sodoma, em Gênesis. Eles querem violentar o levita, e o levita, para não ser violentado, joga fora a sua concubina. Eles violentam aquela mulher à madrugada, à noite à madrugada, ela amanhece quase morta, morre pela violência praticada por aqueles homens. O levita volta para Judá, pega a sua concubina morta, despedaça ela e a envia para as 12 tribos de Israel. E é incrível que o texto diz que após ele fazer isso, Israel se levanta como um só homem. Um só homem. Se você ler a narrativa de Juízes, Israel nunca fazia isso. Sempre, na maioria das vezes, quando tinha invasão estrangeira, eles se uniam com algumas tribos, não totalmente. Por isso que muitas vezes a gente via brigas entre eles, porque Gideão aconteceu isso, Gideão chamou, alguns não foram lá, ele vai brigar. Com Jefité vai acontecer isso, lembra do Shibolete? Se você não lembra, Juízes 11, 12. Mas agora eles estão unidos como um só homem, pelo levita, viu? Eles têm a capacidade. Um levita une todas as tribos. Israel está pronta para destruir, não uma nação estrangeira que os oprimia, mas um de seus irmãos. O levita prova que possui o dom para unir o povo, mas o faz pelos meios errados. E com isso, tudo é uma catástrofe.
os métodos são errados, as escolhas são erradas, os votos são errados, decisões erradas, e assim Israel inflige mais mal a eles mesmos do que os seus inimigos. Eles praticamente quase que acabam com Benjamim. Lembra da partida que a gente está assistindo? É como se o artilheiro do time adversário fosse o nosso zagueiro. É isso aí. É muito gol contra. Esse é o panorama que a gente tem no período dos juízes. E Samuel, o primeiro livro de Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 7, é a última parte desse período. É onde acaba o período dos juízes, Samuel é o último juiz e vai se iniciar o período dos reis. Então eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. A gente vai ficar passando umas páginas aí, tá? Então, tenha paciência comigo. Vamos começar com 1 Samuel, capítulo 2, dos versículos de 12 a 17. Acompanhe comigo. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão e, enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante respondia: deixe primeiro queimar a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser. O servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. O sacerdote tinha direito ao peito e à coxa direita dos animais. Era o que era direito do sacerdote. Mas esses homens não queriam só isso. Eles roubavam o povo. E com isso, imaginem, um sacerdote fazendo isso, como ficava o povo? Aquele que deveria instruir, roubava. O que é que o povo está aprendendo? Então, volte uma página aí e vamos ler do capítulo 1, os versículos de 1 a 8. Então, esse é o contexto, esses são os sacerdotes lá de Siló. Houve um homem de Ramataí Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos este homem ia de sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéia, os que eu acabei de ler a respeito deles, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, meus irmãos, vemos que Ana tem as ameaças estrangeiras. Esse é o contexto em que ela está. Ela tem as ameaças estrangeiras, ela tem a corrupção dos levitas, consequentemente a corrupção do povo e a opressão dentro da própria casa. Em maior ou menor grau, este é o contexto em que todos nós estamos inseridos. Vivemos em um mundo em rebelião com o nosso Criador, a sua palavra é atacada, tanto pelos de fora quanto pelos de dentro, e muitas vezes, nem na nossa própria casa, temos descanso. Há vários contrastes nesses 7 capítulos do primeiro livro de Samuel. Um deles agora é esse de Ana e Penina. Penina significa fértil. Penina significa fértil. E Ana é favorecida. Então, o que o texto quer dizer é: a fértil tinha filhos, a favorecida não tinha. E também o texto diz que Penina, a rival, provocava excessivamente Ana, e todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava, e Ana não comia nada, é o que o texto diz. A ênfase do texto em Ana não comer é que existia
existia a oferta pelo pecado, e essa oferta era totalmente queimada, mas existiam as ofertas pacíficas, era onde o ofertante entregava algum animal, havia o sacrifício e era devolvido, uma grande parte do sacrifício era devolvido para que o ofertante se alegrasse na presença de Deus, participasse do sacrifício comendo. Então, o que é que Eucana faz? Eucana, ele é o líder ali, ele pega essa porção que é dada pelo sacerdote, depois de ter sido roubado algumas partes, né, como a gente viu, e ele dá porções para os seus filhos e filhas, e para Penina, só que para Ana dá uma porção dobrada, só que ela não come. Ela não participa desse ritual de ofertas pacíficas ao Senhor. Pensem só, não seria muito difícil para Penina irritar Ana nesse sentido? O próprio nome, se ela fizesse alguma conjuntura, alguma brincadeira com o nome dela, já seria uma forma muito grave de magoar Ana nesse momento. E por isso Ana não come. E ao não comer, não participar disso, o seu marido lhe faz perguntas. Eucana vai fazer perguntas para ela. Ele vai dizer: por que choras? Por que não comes? Por que a tristeza? E por que não há motivo de louvor? É isso que significa quando ele fala lá: não sou eu melhor do que 10 filhos? Será que você não encontra um motivo de louvor para participar desse sacrifício aqui, desse momento, desse ritual? Então, meus irmãos, esse é o estágio onde acontece o jogo. Estamos na casa do adversário, e durante a partida teremos choro, perderemos a fome, sentiremos tristeza, mas sempre haverá motivo para louvor, pois nós já sabemos o resultado final, lembra? Nós já sabemos. Então esse foi o onde acontece a missão de Deus. Agora vamos ver, no segundo ponto, em quem essa missão atua. Vamos olhar primeiramente em quem ela atua com ira. Passem aí uma página, vamos para o capítulo 2, versículos a partir do versículo 22. Capítulo 2, a partir do versículo 22, diz assim: Eli já era muito velho, e ouvia tudo o que seus filhos faziam, e todo Israel, faziam com todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à tenda da porta do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa a fama que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se o homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Notem, esses homens são perversos, são homens que levam o povo do Senhor a transgredir, vivem como se Deus não existisse, embora ganhem a vida explorando a fé em Deus. Muitos desses líderes hoje, desses líderes midiáticos, desses mercadores da palavra de Deus, nunca chegarão ao arrependimento, nunca chegarão ao arrependimento. Serão pedra de tropeço para muitos, para todos aqueles os quais Deus será glorificado, executando no seu justo juízo, na danação eterna. Essa é uma palavra muito grave, muito grave. E a gente pode se perguntar se há justiça em condenar pessoas que são enganadas por falso mestre, como Ofni e Finéias. É uma pergunta legítima a se fazer. Então, vamos olhar no texto, nesse panorama, olhando a narrativa sobre essa perspectiva. Então, passem mais uma página aí no capítulo 3, a partir do versículo 19. Capítulo 3, versículo 19, eu vou fazer uma leitura agora. Mais uma. Então diz: Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. A palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel, e, quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciões de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizada entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial,
Os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. Os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Aí um deles falam lá: sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venhamos a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Notem que esses homens ouvem a palavra do Senhor. Eles reconhecem Samuel como profeta. Deus se manifestava ao povo através de Samuel. Então, esses homens, eles fazem uma continha básica: opressão dos filisteus, mais um profeta de Israel, igual a libertação dos inimigos, e saem para a batalha. Eles vão fazer aquele ciclo lá dos juízes. E ao invés de se voltarem para o profeta quando são derrotados, para saber o que é que aconteceu, como eles mesmos disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje? Não, eles não fazem isso, eles não vão ouvir o profeta. Eles se voltam para os ídolos. É isso que eles fazem. Notem, meus irmãos, sempre que a nossa mente rejeita a palavra de Deus, os nossos corações se agarram aos ídolos. Sempre que a nossa mente rejeita a palavra de Deus, os nossos corações se agarrarão a ídolos. A arca se tornou um ídolo para ele. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, mas como elas também não estavam no seu coração, não houve proveito para eles. Assim como muitos fazem com a teologia da prosperidade, com a teologia da libertação, com a teologia da batalha espiritual, com todas essas demais doutrinas de homens, estranham as Escrituras, fazendo delas suas esperanças. Assim foram com esses homens, quando Ofni e Finéias chegaram trazendo a arca para o campo de batalha. Houve alvoroço, houve gritaria, mas nada de arrependimento e confissão de pecados. Não há. Vejam a cegueira desse povo. Vejam a cegueira desse povo. Assim como eles reconhecem Samuel como profeta, é dito, todos eles reconheciam Samuel como profeta. Todos eles também reconheciam que Ofni e Finéias eram 2 picaretas. Lembram? Eles roubavam. Todos eles reconheciam, Ofni e Finéias são 2 picaretas ali. E na hora que eles veem esses homens chegando junto com a arca, não muda nada? Peraí, como assim? Como assim? Chega a reverberar nos nossos ouvidos. Solta Barrabás e crucifica-o. É quase isso. Esses homens não querem apenas serem libertos de seus inimigos. Eles querem autonomia, ou seja, eles querem ser livres, inclusive de Deus. Eles não querem ser santos. Eles não querem compromisso com Yahvé. Eles estão interessados nas bênçãos e fecham os olhos para as maldições. O nosso Deus é todo-poderoso e bom. E a sua bondade flui de sua santidade. Aqueles que não desejam ser santos não receberam vida, porque não beberam da água da vida, e não beberam porque não têm sede, pois a fonte está a jorrar para toda a eternidade. Então, são esses os nossos adversários, sejam eles com as camisas diferentes das nossas, sejam eles com a mesma camisa. Seu fim será a derrota para a glória de Deus. Esses são os quais Deus vai atuar com a sua ira, atua com a sua ira. Vamos ver agora naqueles em que Deus atua com a sua graça. Então, volte aí para o 1º capítulo, a partir do versículo 9. 1º capítulo, versículo 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada, e lhe disse: até quando você ficará embriagada? Trate de ficar longe do vinho.
Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia, eu estava orando assim até agora, porque é grande a ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Então, após aquelas indagações de seu marido, de Eucana, Ana, em sua aflição, tem um comportamento de crente, e isso aqui é graça. Ela não abandona Yahvé por uma entidade que prometia fertilidade. Ela derrama o seu coração diante de seu Deus. A sua oração é intrigante. Ela afirma que o Senhor tem todo o domínio, quando ela diz Senhor dos exércitos, mas ainda assim se encontra aflita e com o sentimento de ter sido esquecida. Faz um voto que ela e o seu filho terão que cumprir. Ela e o seu filho terão que cumprir. Isso significa que desde muito cedo Ana inculca em Samuel que ele era diferente, que ele havia sido separado desde o ventre. Você consegue imaginar a Ana com Samuel no colo, com os cabelos já crescidos, dizendo, narizeuzinho da mamãe? Inculcando na criança isso. Mas o que é mais intrigante no pedido de Ana é que ela pede um filho emprestado. Ela pediu Samuel emprestado. E essa é uma aplicação direta do texto maravilhosa, pois é exatamente o que trata a mordomia cristã. Somos mordomos, cuidamos daquilo que é de outro. Na verdade, nós cuidamos daquilo que é do totalmente outro. Eu comprei alguns livros do Diego, da Lívia, né? Para descaracterizar os Diegos, a gente chama ele de Diego Fortão. Meus irmãos, eu comprei livro dele, que eu já comprei livros, abri livros lacrados, que tinha menos marca de uso do que os livros que eu comprei do Diego. Eu fiquei espantado com aquilo. Eu disse, cara, se eu peço um livro emprestado a esse cara, eu vou ficar aflito. A minha esposa, quando eu peço alguma coisa emprestada ao meu sogro, ela diz logo, Paulo, cuidado com isso aí. Cuidado com isso aí. Tu sabe como é que meu pai é. Essa é uma boa ilustração. Coloque essa ilustração na sua mente. Tudo que nós temos, as boas dádivas que Deus nos dá, como estamos cuidando dela? Como estamos cuidando dessas boas dádivas que Deus nos empresta? Como estamos cuidando de nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, da nossa igreja? Se hoje fosse o dia da devolução, haveria um cântico nos seus lábios, como o cântico de Ana? O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor? Será? Outra expressão da graça de Deus na vida de Ana é quando observamos o diálogo dela com Eli. Esse diálogo é muito interessante. Primeiramente, nós devemos ter um pouco de empatia com o velho sacerdote, pois para ele, pensar que Ana estava embriagada, em vez de quebrantada diante de Deus, porque a embriaguez deveria ser muito mais corriqueiro ali. Mas o engano de Eli foi severo, assim como a sua repreensão. Mas Ana recebe como cuidado do sacerdote. Se você notar o texto lá, ela recebe como cuidado do sacerdote. Ela tinha todos os motivos do mundo para retrucar o sacerdote, mas ela sofreu o dano. Ela não se vitimiza, ela sofre o dano e fala com humildade e doçura com ele, obtendo do sacerdote a sua oração sacerdotal. Vai em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o pedido que você fez. Todos podemos errar uns com os outros e todos somos chamados a sofrer o dano primeiro, pois 2 erros não faz um acerto. Como teríamos menos problema em nossos relacionamentos se sofresse primeiro o dano? Muitas vezes, quando recebemos palavras duras, nossa primeira reação não é de cuidado, sabe? Nós não pensamos que o irmão está tendo zelo conosco, mas recebemos como ofensa e pagamos o mal com o mal. Que nos rendemos a essa instrução do Senhor, pois somos alvo de sua graça e nós temos a capacidade para isso, para sofrer o dano. Um outro ponto interessante no texto é o comportamento de Ana após a saída do templo. Você viu que ela entrou no templo triste, aflita e ansiosa, derramou seu coração na presença de Deus e saiu confiante na graça e no cuidado do seu Senhor para com ela. O destaque em que Ana comeu alguma coisa é que agora ela participa do ritual da oferta pacífica, lembra? O seu espírito agora está em paz com Deus. Ela continua sem filhos,
Penina continua cutucando Ana lá, mas agora ela tem contentamento, pois ela confia no cuidado do seu Senhor. Quantas vezes passamos por isso em 2022? E, com certeza, passaremos por isso em 2023. Faz parte da nossa caminhada. O nosso espírito se abate, desanimamos, achamos que Deus se esqueceu de nós e vamos à igreja quase que obrigados, quase como crianças, batendo o pé, mas, ao chegarmos aqui, vemos que tem irmãos passando por lutas maiores que nós, que as nossas. Recebemos um abraço, uma palavra de encorajamento, os louvores falam ao nosso coração, somos exortados e encorajados na exposição da palavra, e o nosso espírito se anima, não ficamos mais tristes, e ainda comemos alguma coisa aqui no final do culto também. Essa é a graça de Deus atuando na vida de Ana, em 1050 a.C. Foi a graça que atuou em você em 2022, e será a graça que atuará em nós em 2023. Agora vamos observar que mesmo quando os nossos pedidos são atendidos, como foi o de Ana, a nossa confiança no Senhor ela é provada igualmente. Versículo 21 do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 21 ao 23. Diz assim: Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para ficar lá para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: Faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Então, meus irmãos, mesmo após Ana ser favorecida com Samuel, as aflições de Ana não diminuíram. Pense em sua promessa. Ela agora deve entregar o seu filho, ainda uma criança, de aproximadamente ali de entre 3 e 4 anos, de idade para ser criada com Eli, Ofni e Finéias. É o que está esperando Samuel lá. É enviar um cordeiro para o meio de lobos. Por esse motivo, o clamor de Eucana ao Senhor faz muito mais sentido. Vocês viram quando ele falou, e que o Senhor confirme a promessa que você fez? O Senhor confirme. O que ele está querendo dizer? Ele apela para a mesma graça que a fez conceber, seja a graça que lhe capacite a entregar Samuel. Em um tempo onde muitos de nós, crentes, rugem como leão, buscando um professor a quem possa tragar, a atitude de Ana nos traz muita reflexão. Se as adversidades apresentadas na criação de nossos filhos nos levam a passar mais tempo politizando no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, do que de joelhos, derramando o nosso coração diante de Deus, então talvez devamos nos preocupar mais com a instrução que os nossos filhos estão recebendo dentro de casa do que fora dela. Ana provavelmente tinha contato com Samuel algumas semanas por ano, mas para além de toda expectativa, é dito que Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Você já ouviu isso? Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. É exatamente as palavras que Lucas usa em 2,52 para Jesus. Então, meus irmãos, esses são os jogadores do time vencedor, mesmo sendo vascaíno. Então, vamos para o nosso último ponto. Como atua? Missão de Deus, como ela atua? Vamos olhar agora para o desenvolvimento da partida, tendo atenção agora aos lances. Vamos, capítulo 5 agora, passe algumas páginas aí. Capítulo 5, versículos 1 ao 12. Diz assim: Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as suas 2 mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro.
Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod, e os assolou, e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estavam acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: que a arca do Deus de Israel seja levada até Gate, e depois de cidade em cidade. Os filisteus tinham 5 cidades, então eles iam levar dessas até a quinta. E a levaram para a próxima cidade, que é Gate. Depois de levarem, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhe nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Mas, quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolvam a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até ao céu. Meus irmãos, a arca foi tomada. Lembra do 7-1 no placar? E aquela vontade de desligar a TV? É isso aqui que está acontecendo para eles. É isso aqui. Mas, primeiramente, a gente deve transportar nossa mente para pensarmos como um israelita, lá de 1050 a.C., que tiveram a arca tomada. Eles sabem que Yahvé não foi capturado, mas a glória de Israel foi. A tampa da arca é o propiciatório, onde no dia da expiação o sumo sacerdote aspergia o sangue lá dos sacrifícios, para a propiciação e expiação dos pecados, tanto dele como do povo. Também era a forma como o próprio Deus falava ao seu povo. Diz lá em Êxodo 25, 22, diz assim: ali, Deus dizendo, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos querubins que estão sobre a arca do tabernáculo, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Muito provavelmente foi assim que Samuel ouviu a voz do Senhor. Quando Deus chama ele: Samuel, 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 ele estava diante da arca. E muito provavelmente era assim que Deus se comunicava a Israel, como se comunicavam os profetas, através do propiciatório. Nós não conseguimos imaginar o terror no coração das pessoas que realmente amavam a Deus quando a arca foi capturada. Eli, ao ouvir essa notícia que a arca é capturada, ele desmaia, e ao desmaiar, quebra o pescoço e morre. A esposa de Finéias, um daqueles que foram mortos, daqueles sacerdotes malditos lá, entra em trabalho de parto, devido às más notícias, e dá à luz um filho, e não esboça qualquer alegria após ter o menino. Então, o que nós vemos é que eles foram derrotados a primeira vez e 4.000 homens morreram. Voltaram a lutar, voltaram para a batalha novamente e 30.000 homens morreram. Acabou. Não há esperança de reconquista. Não há reagrupamento de tropas para um possível resgate da arca. É dito que cada um fugiu para a sua tenda. O juiz pode apitar o final da partida. Já era. Eu não consigo imaginar o desespero, a agonia, a tragédia de se perder o favor do Senhor. Deus, ele corrigiu a atitude errada dos israelitas ao acreditarem que levar a arca da aliança fora dos termos da aliança faria Deus lutar por eles. Mas Deus também mostrará para os filisteus que ter a arca não é ter vitória sobre Yahvé, pois Deus leva muito a sério os seus símbolos. A arca do Senhor é o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E ela está onde? Diante de Dagom, de um falso Deus. Gente, isso é uma loucura, isso é um escândalo. A arca é colocada ao lado de Dagom como um símbolo de sua vitória sobre os deuses poderosos que assolaram o Egito. Mas, se você notou na história, a vitória começou a ter ares de derrota. A marcha dos vitoriosos vira marcha fúnebre. Os gritos de vitória viram gritos de clamor que chegam ao céu. Na humilhação daquele símbolo, Yahvé foi despojando os filisteus da sua alegria vitoriosa e os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na arca. Israel passou 7 meses sem a arca. Eles não foram reconquistá-la.
Os próprios filisteus a devolvem, e a devolvem com oferta pelo pecado. Quando Israel volta aos termos da aliança, abandonando os ídolos, confessando seus pecados e voltando-se para o Senhor, Deus lutou por eles e deu vitória a eles sobre os filisteus. Que narrativa maravilhosa! Embora essa imagem seja uma sombra, pois os nossos irmãos no Antigo Testamento assistiam suas partidas ali na tecnologia analógica, por assim dizer, lembra? Aquela tecnologia que ficava cheio de chuvisco, cheio de fantasma, imagem passando para cima e para baixo, tendo alguém que segurar lá no telhado. Tá bom, tá bom. Era assim que os nossos irmãos viam essa partida. Mas não é assim conosco. Nós assistimos em uma tecnologia 8K. A gente tem já os mínimos detalhes. Nós temos os mínimos detalhes. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, parafraseando Isaías 64:4, ele vai dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Era sobre isso que ele falava. Pois da mesma maneira, o nosso Emanuel, o nosso Deus conosco, não como um símbolo, não era um símbolo, mas o próprio Deus, o Verbo encarnado, em carne e osso como nós, foi exposto humilhado em uma cruz. O Senhor da vida recebe o abraço da morte. Que loucura, que escândalo! O inferno e seus demônios gritam triunfantes. Mas nós já sabemos como termina, né? Nós sabemos. A loucura e o escândalo são o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo vai dizer em Colossenses 2:13, ele vai dizer: e quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-a na cruz e, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Concluindo, meus irmãos, nós estamos diante de um ano que se inicia. O ano é outro, mas o mundo continua o mesmo. Ele é o palco da glória de Deus. E tudo o que nos preocupa agora é temporal. Toda a nossa preocupação é temporal e provavelmente se resolverá em poucos meses ou anos. E mesmo que essas coisas não se resolvam desse lado da existência, ao ponto de vista da eternidade, tudo ficará bem. Ter essa perspectiva mudará completamente o que você sente ao observar o cenário que agora lhe sobrevém. Meus irmãos, não vai ser um apito que vai soar, vai ser uma trombeta. E agora, nós vemos todas essas coisas acontecendo, o nosso Deus é vitorioso e nós somos vitoriosos com Ele. Nós não percebemos nós vemos essas coisas com os olhos da fé, mas um dia, quando o apito final, ou melhor, a trombeta final, todos virão isso, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós iniciamos uma partida, temos que olhar essa partida do ponto de vista dos vitoriosos. Amém? Feliz Ano Novo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua graça, obrigado por Cristo na cruz, obrigado por aquele que nasceu e morreu e ressuscitou, foi assunto aos céus e que voltará para resgatar o Seu povo. Obrigado por tão maravilhosa esperança. Que os nossos olhos, os nossos corações sempre estejam agarrados a isso, Senhor Deus. E venha o que nos vier. Que o nosso coração estejam certos da vitória. Não por causa de nós, mas por causa do Cristo que venceu. Amém.